Por que você tem esse dever de querer ajudar o povo? Então, Igor, começou como presidente da Associação de Moradores, né? Então, assim, a gente já fazia um trabalho antes, né, de ajudar pessoas na comunidade com problema oncológico, a gente ajudava de uma maneira ou de outra, a gente via dificuldade, e por estar distante da cidade, isso ainda era mais complicado para muitas famílias de baixa renda, pessoas que moram tipo Brejal, Esquicéis, né, Mata Cavalo, muito afastado do centro. Então, aí a gente foi, né, concorreu uma eleição para presidente da Associação de Moradores do Quinto Distrito, ganhamos a associação naquele ano. Em seguida veio a pandemia, né? E a gente não conseguiu dar sequência no trabalho como presidente, e logo depois veio essa oportunidade de vir candidato pela primeira vez, e aí eu vim candidato, a gente ficou como primeiro suplente, e aí as coisas foram acontecendo, né? Até poder, nessa última eleição, a gente conseguir, de fato, a cadeira de vereador. Mas 2 pessoas me falaram, Igor, por X, aqui em casa você tem 5, 10 votos. Eu falei, irmão, se tu depender de mim para comprar 1 voto, eu vou perder a minha eleição com a minha cabeça erguida. Porque eu tô aqui para representar você. Se a partir do momento que eu compro você, eu não te represento mais. Porque no dia que você me cobrar, eu vou falar, a sua parte foi paga lá atrás. Então daqui para frente você se lasque. Eu tô preocupado com as nossas crianças, eu tô preocupado com os nossos idosos, tá? Hoje, Papai do Céu me dá força para brigar por aqueles que já brigaram por muitos anos. E Papai do Céu me dá força para que a gente possa inspirar a próxima geração estarem no nosso lugar brigando pelo nosso povo. Então, quando eu chegar num patamar de vida, de estar idoso, de não estar podendo mais exercer o que eu gostaria, eu quero olhar e falar, esse cara aí me representa, esse moleque tá vindo aí no meu lugar. Eu só quero servir de inspiração para meia dúzia poder assumir o meu posto depois. Mais nada, Marquinhos. Quando eu ganhei a eleição e eu andei em todas as comunidades, eu fiquei, ao mesmo tempo, muito feliz, né, pelo resultado, mas também muito preocupado. Eu sabia o tamanho da responsabilidade que estava por vir. Eu andei em toda a comunidade e eu vi um descaso de anos e anos, e aí vai voltando aquele assunto lá de trás, né, de maus políticos que passaram, né? A gente vai em comunidades na posse que não tem saneamento básico, não tem água tratada, não tem asfalto. Então, assim, eles não têm nada. E aí, você entra com um mandato de vereador, você vê as pessoas, às vezes, assim, chegar para você e te cobrar. Algo que não acontece há décadas, né? Aí você vai na comunidade, as pessoas chegam e falam, pô, vereador, e você sabe o cenário que a cidade de Petrópolis se encontra hoje, e a gente fazendo a parte da gente, mas assim, quando você encara a população, né, da maneira que a gente encara o dia a dia na rua, o político de rua, né, o político tem um mandato popular que está na rua, e aí você não consegue dar a resposta que você gostaria de dar, isso também me entristece um pouco. Dê um conselho para as pessoas de bem que querem participar da política, mas às vezes tem receio, tem medo, o que vão encontrar pela frente. Eu acho que o maior conselho Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Da Terra Hortifruti. Você que é de Teresópolis, não deixa de conferir o Da Terra Hortifruti. Hoje com deck para mais comodidade, para você que quer saborear um pastel excelente com caldo de cana. Nós temos também o Chalé das Tocas. Você que pensa em se hospedar na região serrana, não deixe de conferir o Chalé das Tocas, com uma vista deslumbrante. Gostaria de agradecer também ND Revitalize, referência em estética e beleza. E gostaria também de agradecer ao nosso parceiro Milas Massas. Júnior, obrigado, meu amigo. A melhor pizza delivery da cidade. Fala, família! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Voz na Cidade Podcast, a sua fonte de conexão, apoio e informação. Eu sou o Igor Bulhões e, família, nós estamos com um convidado hoje mais do que especial, hein? E o nosso convidado de hoje é especial porque nós vamos conversar com alguém que construiu sua história trabalhando, ajudando as pessoas e hoje representa a população dentro da política em Petrópolis. Recebo aqui o Marquinhos de Almeida, vereador natural do Distrito da Posse, trabalhador desde muito cedo, com forte atuação comunitária e que hoje ocupa uma cadeira na Câmara Municipal de Petrópolis. O compromisso de estar presente nas comunidades, fiscalizar e trabalhar pelo bem das pessoas.
Família, e você que nos acompanha aqui no Voz na Cidade, não se esqueça, se inscreva no canal, use os 3 Czinhos, curta, comenta e compartilhem, família. Vamos lá que esse episódio está imperdível. Marquinho, para a galera que está nos assistindo aqui hoje, se apresenta, fala um pouquinho sobre a sua atuação hoje, tá? Principalmente como vereador, mestre. Então, muito obrigado, Igor, né, por abrir essa porta para mim hoje aqui com vocês, aqui, estar presente aqui em São José. Hoje estou como vereador da cidade de Petrópolis, né, atuando muito mais nos distritos, né, principalmente no distrito da Posse, que é o quinto distrito, onde eu resido hoje. E a gente vem trabalhando muito, né, a gente sabe que a política é o dia a dia, né, então assim, eu venho trabalhando muito com a população, a gente está com os gabinetes itinerantes na rua. Então, assim, meu mandato hoje é um mandato popular. Então, hoje eu estou na rua 24 horas. Onde deu para mim, você sabe como é que é. A gente está dentro, tá junto. Com certeza, irmão, com certeza. Marquinhos, eu te conheço há muito tempo. Eu sei que você começou a trabalhar muito cedo, desde novo. E fala pra gente, mestre, o que esse trabalho, desde da sua infância, hoje te proporcionou na vida atual? Valores, né? Acho que o trabalho, a primeira coisa que ele te dá é valores, né? Comecei a trabalhar novo, né? Então, assim, isso trouxe uma certa responsabilidade, uma visão diferente, né, da vida, né? Acho que qualquer adolescente, qualquer jovem que começa a trabalhar novo, ele tem uma visão, né, da vida um pouco diferente, da responsabilidade. E isso me ajudou muito hoje, né? Estar como político, né? Ter uma certa responsabilidade, um certo carinho, né, com as coisas que a gente faz, um certo compromisso. A gente tem compromisso com tudo aquilo que a gente faz. Então, acho que o trabalho, ele agrega esses valores, né? Com certeza, irmão. E eu sei o tipo de valores que você segue, até por isso que você está aqui hoje com a gente no Voz da Cidade, tá, meu irmão? É um prazer imenso por estar podendo aqui te receber. Irmão, eu sei que você trabalhou há muito tempo atrás como eletricista, por muitos anos, tá? E já falando em valores, o que essa parte de eletricista trouxe para você, que foi um dos primeiros, ou logo no início, né, da sua carreira, que trouxe de valores, trouxe para você de compromisso, de responsabilidade? Então, assim, eu trabalhei na Light, né, 25 anos, né, saí esse ano da Light, né, foi uma decisão, né, compartilhada, né, com a minha chefia, também com a Câmara de Vereadores, né, a gente eu acertei essa saída da Light, uma empresa onde me estruturou, né, fez eu ser, né, esse homem que busca trazer dignidade para dentro da sua família, e isso me mostrou também que dentro da política, a gente com trabalho, com determinação, como se estivesse dentro de uma empresa, levando o dia a dia ali a sério, a gente correr atrás, fazer as coisas certas, e isso te dá abre um horizonte para você fazer um trabalho sério também na política. Então, acho que assim, o trabalho de eletricista, de eletromecânico, de técnico, de engenheiro, essa parte te leva a lugares aonde você consegue enxergar um todo hoje. Então, assim, eu sou muito grato, né, à Light, né, a empresa que abriu as portas para mim lá em 2000, e hoje, né, 25 anos depois, largar a empresa para estar na política foi uma decisão muito difícil para mim também. Não, faço ideia, irmão. E, Marquinhos, eu sei que mesmo antes da política, você é um cara que sempre ajudou a comunidade, sempre gostou muito de ajudar a população. E fala um pouquinho por que você tem, eu não vou nem te falar que você gosta, mas por que você tem esse dever de querer ajudar o povo? Então, Igor, começou como presidente da Associação de Moradores, né? Então, assim, a gente já fazia um trabalho antes, né, de ajudar pessoas na comunidade com problema oncológico, a gente ajudava de uma maneira ou de outra, a gente via dificuldade, e por estar distante da cidade, isso ainda era mais complicado para muitas famílias de baixa renda, pessoas que moram tipo Brejal, Esquicéis, né, Mata Cavalo, muito afastado do centro. Então, aí a gente foi, né, concorreu uma eleição para presidente da Associação de Moradores do Quinto Distrito, ganhamos a associação naquele ano. Em seguida veio a pandemia, né? E a gente não conseguiu dar sequência no trabalho como presidente, e logo depois veio essa oportunidade de vir candidato pela primeira vez, e eu vim candidato, a gente ficou como primeiro suplente, e aí as coisas foram acontecendo, né? Até poder, nessa última eleição, a gente conseguir, de fato, a cadeira de vereador. Que bacana, que bacana. E uma coisa que me deixa muito feliz de ajudar o povo, porque eu sempre falo aqui, o Marquinho, se você está aqui e não pode servir,
você não serve para estar aqui, irmão. Então eu acho que é mais do que uma necessidade, é a nossa obrigação em poder ajudar o próximo, porque nós sabemos que nem todos têm a força ou a voz do que gostaria de exercer para poder ajudar o próximo. E nós que temos, de certa forma, ou às vezes um vínculo, ou às vezes uma voz um pouco maior, eu acho que é nosso dever em ajudar o povo. Marquinhos, fala um pouquinho pra gente de tudo que você fez pela população, mesmo antes da política, o que mais te marcou? Oi, Hugo, assim, eu acho que assim, quando a gente começa a se envolver, né, com pessoas e começar a ficar de perto, sentir de perto as dificuldades, o problema das pessoas, isso mexe muito com a gente, porque assim, a gente olha para dentro da gente, a gente vê ter um conforto dentro da casa da gente, onde os filhos da gente têm uma certa mordomia, que as pessoas, né, que estão lá, que a gente está ajudando, não tem isso, né? Então isso meio que comove a gente fala assim, pô, a gente tem tanta coisa, às vezes a gente reclama, acorda de manhã, às vezes reclama por qualquer coisinha, né? E a gente vê as pessoas passando por dificuldade, queria ter aquilo que a gente tem e não consegue corresponder. Então, assim, dentro desse trabalho, isso foi me marcando muito, sabe? As pessoas precisando, né, 24 horas precisando de ajuda, precisando de algo que eles não têm e que muitas das vezes vai sobrar para você, vai sobrar para mim, sobra para outra pessoa. Então, assim, o que me levou a estar mais próximo foi essas situações. Que bacana, que bacana. Isso é algo que de fato mexe com todos nós. Eu sempre falo isso muito com minha esposa. Às vezes a gente reclama por algo que a gente não conseguiu conquistar. Mas a gente esquece de agradecer por tudo que a gente tem. Porque a gente vive num país que pessoas passam fome e a gente não precisa olhar a televisão para ver isso. Se você parar um pouquinho para pesquisar na sua região, eu tenho certeza que você vai encontrar algumas pessoas passando por dificuldades. Não são pessoas que às vezes nunca tiveram dificuldade, mas todo ser humano, um momento na vida, vai passar por uma dificuldade, irmão. Então eu acho que é nossa obrigação, é nosso dever poder estender a mão e ajudar, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Amanhã pode ser a gente passando, porque o problema, ele não escolhe a pessoa. Às vezes é o momento. Aquele momento não está sendo legal para você e você vai reerguer, vai superar a vida e vai embora. Mas naquele momento, às vezes o que você precisa não é financeiro, às vezes, nem sempre, mas às vezes é de uma palavra, de um amigo trocar uma ideia. Tem muitas pessoas que às vezes, por um momento ruim, cometem uma besteira que não tem mais volta. Então às vezes era falta de um amigo, de um conselho da gente. Então quando a gente fala em ajudar as pessoas, muitas pessoas pensam que é a parte financeira, ajudar você a dar um presente, você fazer um agrado, mas a ajuda vai muito mais além do que isso, irmão. Às vezes um conselho, às vezes uma opinião, um ombro amigo, fala, irmão, tô aqui. Tu tem a certeza que, às vezes, a distância do trabalho, de tudo, nos afasta. Mas quando você precisar, tenha certeza que eu vou estar aqui do teu lado. E isso daí, irmão, você sabe, são muito poucos. Às vezes a gente tem ali, a gente acha que a gente tem 100 amigos. Mas na hora da dificuldade, se você tiver 2, abraça os 2, tá, irmão? Porque são poucos que vão matar e morrer por você, tá? A maioria vai te abandonar no caminho. É bíblico, né? É bíblico. Exatamente. Marquinho, vamos lá. Em 2020, tá? Você tentou a sua candidatura e infelizmente não teve o êxito. E em 24, você persistiu ali, trabalhou, falou, vou brigar pelo povo, conseguiu a sua eleição. Graças a Deus, você está eleito hoje, brigando pela população. O que te motivou, o que fez com que você não desistisse da sua campanha, irmão? Então, Igor, assim, as coisas vão acontecendo, né? Desde o momento que a gente ficou como primeiro suplente no PSD, né? O partido fez 2 vereadores, eu fiquei lá como primeiro suplente, né? Fui o terceiro mais votado do partido, mas não era o momento. Na vida da gente, assim, a gente que é cristão põe Deus à frente de tudo, né? Se era para ter acontecido, tinha acontecido. Não aconteceu, o que aconteceu com você, né? Então, assim, e aquilo ali foi uma motivação, porque a gente estava em época de pandemia, e a gente não conseguiu fazer um trabalho que a gente queria fazer, de ir nas casas das pessoas, conversar, né? Mostrar, assim, qual seria o trabalho de um vereador, verdadeiramente falando para a população, o que representa um vereador, né? Porque a gente que é candidato, a gente sofre muito, né? Você como candidato já deve ter ouvido as pessoas falar assim, coloca, você vai botar o asfalto aqui, eu vou votar no senhor, né? Então a gente sabe que a política não funciona dessa maneira, mas é algo cultural que já vem de longas datas, e aí aquilo ali foi mexendo comigo. Então, assim, quando chegou 2020, né,
eu fiquei indeciso, né? A decisão de ir para um partido ou outro, né? Orei muito, pedi muito a Deus, Deus me direcionou o partido. Fui para lá, acho que ninguém no partido acreditava que eu ia ganhar ali, né? O partido fez 3 cadeiras, né? Tava todo mundo como certo de ter 2 cadeiras, né? Fizeram 3 cadeiras, né? Entrou a Gilda, que é vereadora lá, né? E o Aloysio, que está como secretário de saúde hoje, e o Marquinhos Almeida entrou como 3ª cadeira do partido. Então, assim, para chegar ali, né, foi muita luta, sabe, muito empenho, não só de mim, do meu grupo, da minha família, né? Minha família me ajudou muito, meus amigos. Então, assim, a cada dia, né, a cada dia na rua, a gente vê a dificuldade, porque a gente que não tem esse recurso todo, não tem essa padrinhamento político, a gente sabe como é difícil você ir para a rua garimpar votos. Então, assim, isso me motivou muito, né? Botava minha mochila, partia com a garrafinha d'água, ia de casa em casa andando, conversando, né? Ou as pessoas não queriam receber, a gente respeitava, e vida que se segue. E aí isso aí foi me motivando cada dia mais, foi me dando mais, desculpa da palavra, mais tesão de buscar as coisas, sabe, de querer as coisas, e foi acontecendo, e aconteceu que a gente ganhou a eleição e estamos aí, né? Vai para um ano de mandato agora. Pô, que benção, que benção. E você falou que nem todas as pessoas recebem um político, né? Recebem um candidato como deveria, tá? Porque, infelizmente, Marquinhos, a política hoje está sendo muito mal vista, tá? Muito desacreditada, e isso entristece muita gente. Por quê que eu falo isso para você, irmão? Nós precisamos incentivar pessoas boas, pessoas do bem, a participarem da política. Porque enquanto essas pessoas do bem não participarem da política, as pessoas ruins vão continuar nos governando. Sabe, o Platão disse uma vez o seguinte: não há nada errado com as pessoas que não gostam da política, mas serão governados por aqueles que gostam. E essa está sendo a realidade, irmão, tá? A gente desacredita de pessoas boas na política, tá? O povo, infelizmente, julga o político como pessoa ruim. Mas quando chega na hora de votar, grande parte da população vende seu voto por causa de R$100, por causa de um saco de cimento, por causa de um metro de areia. Irmão, você está vendendo 4 anos da vida da sua família. Porque aquele político, tanto do poder legislativo como o executivo tem o poder de fato fazer, nós sabemos disso, mas o legislativo é o cara que vai brigar por você por ter uma saúde melhor, uma base educacional melhor para nossas crianças, vai brigar por vias públicas transitáveis, e se você vende seu voto, você perde o seu direito de cobrar. E essas porcarias, desculpem o termo, essas bostas que estão nos governando, estão aí por causa disso, por causa de favores políticos. E isso é uma coisa que me entristece muito. Eu sempre falo, na minha candidatura, eu falei muito sobre isso. Eu tive, graças a Deus, por causa, eu acho que da minha índole e do conhecimento das pessoas que têm sobre mim, muito poucas pessoas me pediram alguma coisa. Mas 2 pessoas me falaram: Igor, por X, aqui em casa você tem 5, 10 votos. Eu falei: irmão, se tu depender de mim para comprar um voto, eu vou perder a minha eleição com a minha cabeça erguida. Porque eu tô aqui para representar você. Se a partir do momento que eu compro você, eu não te represento mais. Porque no dia que você me cobrar, eu vou falar: a sua parte foi paga lá atrás. Então daqui para frente você se lasque. Eu tô preocupado com as nossas crianças, eu tô preocupado com os nossos idosos, tá? Hoje, Papai do Céu me dá força para brigar por aqueles que já brigaram por muitos anos. E Papai do Céu me dá força para que a gente possa inspirar a próxima geração estarem no nosso lugar brigando pelo nosso povo. Então, quando eu chegar num patamar de vida, de estar idoso, de não estar podendo mais exercer o que eu gostaria, eu quero olhar e falar: esse cara aí me representa, esse moleque tá vindo aí no meu lugar. Eu só quero servir de inspiração para meia dúzia poder assumir o meu posto depois. Mais nada, Marquinhos. Essa daí é a realidade, cara. E me entristece muito ver o povo entregando o seu município, o povo entregando a sua cidade. Nós entregamos o nosso país várias e várias vezes e a merda acontece porque a gente permite. Essa é a realidade. A gente quer muito julgar o próximo, a gente quer falar mal do próximo, mas na primeira oportunidade que você tem, você faz igual ao próximo. Eu falo: o ladrão, quem faz é a oportunidade. Não me interessa se é R$1, se é 1 milhão. Ladrão é ladrão, irmão. Não tem perdão. O cara hoje rouba R$1 e fala: mas eu roubei, foi R$1. O cara tá roubando milhões. Não, você rouba 1 milhão porque a oportunidade que você tem de roubar 1 milhão. Se você tivesse a oportunidade de roubar muito mais, você roubaria. Mas hoje a oportunidade que você tem de roubar R$1, você rouba R$1. O vagabundo é igual.
Essa é a realidade, mas o povo não quer acreditar nisso, Marquinhos. Infelizmente, cara, é triste, cara. Quem paga a conta somos nós, né? Você está exercendo. Opa, olha só que maravilha, família. Olha só, família, o que nós estamos recebendo hoje, tá? Aquele churrascozinho divino do nosso amigo Eliardo, do restaurante ali na estação. Se você não conhece, você tem que conhecer. Toda quarta, sexta-feira e domingo, tá? Tem um churrasco espetacular. E lembrando que durante a semana toda tem aquele almoço divino. Eliardo, muito obrigado pelo carinho, tá, meu irmão? Muito obrigado. Tô recebendo nosso amigo Marquinho hoje, vereador aqui da posse, e vai estar saboreando essa costela, essa fraldinha e essa picanha divina que você mandou pra gente, irmão. Tamo junto, mestre. Marquinho, em 2024, assim que você viu o resultado da eleição, tô eleito, qual foi a primeira coisa que passou pela sua cabeça, irmão? O desafio, né? Acho que o tamanho do desafio. Acho que se representar uma cidade igual a Petrópolis, né? Uma cidade do tamanho e do respeito que Petrópolis tem no estado do Rio de Janeiro, né? A gente sabia do tamanho daquilo que vinha pela frente, né? E a gente, por ser morador, né, do distrito, a gente andar no Brejal, né? Você sabe que a gente andar junto no Brejal, a gente sabia das dificuldades que a gente ia encontrar pela frente. Então, assim, quando eu ganhei a eleição e eu andei em todas as comunidades, eu fiquei, ao mesmo tempo, muito feliz, né, pelo resultado, mas também muito preocupado. Eu sabia o tamanho da responsabilidade que estava por vir. Eu andei em toda a comunidade e eu vi um descaso de anos e anos, e aí vai voltando aquele assunto lá de trás, né, de maus políticos que passaram, né? A gente vai em comunidades na posse que não tem saneamento básico, não tem água tratada, não tem asfalto. Então, assim, eles não têm nada. E aí, você entra com um mandato de vereador, você vê as pessoas, às vezes, assim, chegar para você e te cobrar. Algo que não acontece há décadas, né? Aí você vai na comunidade, as pessoas chegam e falam, pô, vereador, e você sabe o cenário que a cidade de Petrópolis se encontra hoje, e a gente fazendo a parte da gente, mas assim, quando você encara a população, né, da maneira que a gente encara o dia a dia na rua, o político de rua, né, o político tem um mandato popular que está na rua, e aí você não consegue dar a resposta que você gostaria de dar, isso também me entristece um pouco. Mas, voltando à tua pergunta, eu fiquei muito assustado, né? Feliz, mas assustado, porque eu sabia do tamanho do problema que a gente enfrenta aqui, né? E fora as outras localidades, 4º distrito, 5º distrito, 3º distrito, e o primeiro, e para aí vai. Bairros em Petrópolis ainda que tem várias situações, vários problemas. Tem comunidade na posse que tem asfalto lá que não teve preparo nenhum, preparo de solo, não teve... não foi feito canaleta, não foi feito passagem d'água. Então, assim, a gente vê como é que as políticas passavam, né? Políticas eleitoreiras, né? Me desculpa. Políticas eleitoreiras. O cara chegava perto da eleição, jogava um asfalto na rua para poder ganhar o voto, garimpar o voto, e depois quem paga o pato é o eleitor, é o contribuinte, né, que vai lá, paga o seu imposto, né, o eleitor que vai lá, muitas das vezes vota achando que o cara está fazendo um bem comum para uma comunidade, mas na verdade ele está usando o dinheiro do povo de uma maneira errada, né? Hoje a gente tem uma situação no Brejal, do asfalto do Brejal, né, que está tendo esse problema todo lá, mas a gente vai lá e vê que está sendo feita uma obra de qualidade. Está com problema, está demorado, está agarrado, sim, né, e a gente entende que isso está errado. Mas a gente vê que, pelo menos, a gente vê o trabalho que está sendo muito bem feito, muito bem estruturado. Então, assim, a gente vai acompanhando de perto, fiscalizando. Então, assim, a gente vê que a política, né, a política em si, ela te dá isso, né? Ela te dá a alegria de ganhar um mandato, mas também te dá a preocupação de você fazer os 4 anos, né, um mandato exemplar. Que você não consiga fazer as coisas, porque, igual você falou, a gente não está na função do executivo, a gente não é o gestor do município, né? A gente está ali para fiscalizar, para legislar, para fazer indicação, para cobrar do prefeito, para fazer a parte e representar o povo. Então, assim, eu fiquei muito feliz, mas muito preocupado. Isso eu te falo de coração, irmão. Eu faço ideia, irmão. A gente sempre acha que tá pronto, mas quando chega na hora, o cara fala, rapaz, eu me preparei até aqui, mas eu acho que ainda faltava um pedacinho, né? Eu costumo dizer para meus amigos o seguinte: eu caio, mas caio de joelho, deitado jamais, entendeu? A gente sabe do tamanho do problema, a gente corre atrás. Então, assim, eu vejo que, assim, a comunidade, né, a cidade em si, ela
ela depende muito, né, de uma Câmara de Vereadores ativa, de pessoas que realmente querem trabalhar por bem. Então, assim, a gente viu que o tamanho da responsabilidade é muito grande mesmo. Com certeza, Marquinhos, uma coisa muito bacana que você falou, que você cai, mas cai de joelho. Isso é uma coisa muito importante, porque a vida, irmão, o resultado da vida não se diz em quantas vezes você cai, mas e sim em quantas vezes você vai ter força para levantar e brigar de novo, irmão. Cair faz parte. Irmão, É aprendizado. Eu nunca vi alguém aprender com acerto. A gente aprende com erro. Errou, a gente aprende. Você tem que ter a cabeça aberta para entender que errou, adquirir experiência, adquirir conhecimento, levantar e marcha de novo. Tem que estar sempre brigando, irmão. Não tenha dúvida. Você já falou um pouquinho sobre, mas seja um pouquinho mais específico para a gente, porque eu sei que o povo às vezes tem essa dificuldade de entender um pouquinho mais sobre o poder legislativo, o poder executivo. O que o vereador faz de verdade pelo povo? Porque eu tenho certeza que isso é uma coisa que você deve sofrer muito, porque a população às vezes não entende e não consegue diferenciar essa parte. O Marquinho, fala pra gente um pouquinho, para a população entender de fato qual é a função do vereador. Então, né, o vereador, ele tem a função, né, de fiscalizar o executivo, né? Tá ali fiscalizando o prefeito, o vice-prefeito, o secretariado, né? Saber como é que está gastando dinheiro público, onde está indo, como é que está sendo feitas as compras das merendas, como que é isso, né? A gente pediu requerimento de informação. Né? O vereador é um representante ali do povo, né? A gente também tem um papel de legislar, de criar leis, né, que contribuam com a cidade. Então, assim, o papel do vereador é esse, né? O do prefeito já é a parte de estar botando a mão na massa, de estar fazendo as coisas acontecer, né? E muitas das vezes a gente é confundido por isso. Porque muitas das vezes as pessoas acham, porque lá atrás, antigos vereadores criaram essa narrativa de que, né, eu vou fazer o asfalto da sua rua. Não vai, o vereador não faz asfalto, né? A gente sabe quem vai fazer, o prefeito, né, o executivo. Então, assim, a gente tem que ter essa noção, né, que o vereador, o papel dele é justamente esse, fiscalizar, criar lei, fazer indicação, sabe, representar o povo. Então, essa é a verdadeira função de um vereador. Né? E o prefeito é aquilo tudo que a gente já sabe aqui, né? Que é a parte executiva, o gestor do município, essa parte é dele. Certíssimo, certíssimo. E fica aí pra galera que tinha alguma dúvida, né, sobre qual é a função de fato do vereador. O Marquinho falou aí tudo, tá? Lembrando também que é muito importante, o Marquinho sabe muito bem disso, que além da gente fiscalizar, e esse é um trabalho que você faz excelente, tá? Eu acompanho o seu trabalho. Eu te agradeço pelas indicações que você me dá aí, né? Aqui no Rio Bonito, pelo menos as lixeiras, né? A gente, né, a iluminação pública, você é um cara que vem apontando, vem me ajudando muito, né? Você, seu Giovanni, Ana Paula Borges aqui. Então, assim, a gente tem muitas pessoas daqui que, de fato, estão na divisa. E a gente vê que essa divisa, muitas das vezes, é esquecida, porque como está perto de dois municípios, um acaba achando que o outro tem que tomar conta daquela área, né? E quando a gente assumiu o mandato, a gente tem um compromisso, sim, com essa parte aqui. A gente já fez algumas efetuações aqui nessa comunidade e fico grato e fico feliz de ter teu apoio aqui. E pode contar sempre com o meu gabinete, com o meu mandato. Ele está à disposição não só de você, mas de qualquer morador aqui também, porque faz divisa, né, de Jaguara, Barrinha, Morelia ali, precisou indicação, porque tem muita gente que tem casa aqui e tem casa aqui na divisa, né? Então pode contar com a gente aí. Eu te agradeço muito, Marquinhos. Como eu te falei, a gente está aqui pelo povo. A gente às vezes está na rua e eu sei que, infelizmente, a gente não é onipresente, a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se eu ouço uma reclamação, eu falo, peraí, mas eu tenho um cara que é um amigo meu que é vereador da região. Eu posso passar o problema. Resolver o problema, nem eu, nem ele podemos. Mas eu tenho certeza que lutar pelo problema ele vai, porque ele deu a palavra dele a mim, que ele cuidaria do povo. Então, todas as vezes que eu falo, às vezes, dia tal eu não consigo, mas dia tal eu vou estar aí. Você botou seu gabinete itinerante ali no Rio Bonito, eu lembro, a galera até me agradeceu ali, uma turma, você conseguiu brigar, conseguiu fazer uma lixeira bacana lá. Ainda precisamos brigar por mais um pedaço. Fazer uma junto lá, né? Vamos juntar o povo nesse trem, vamos meter o bambu, rapaz. Irmãos que não tá cabeça, o negócio, o povo tá bem servido, cara. E eu te agradeço muito, de coração, pelo que você tem feito pelo povo. Eu tenho acompanhado a sua política, eu tenho acompanhado um pouco, eu tô com a vida também muito corrida, mas o pouco que eu tenho visto sobre isso, esse dia, a questão do asfalto, eu vi você lá com o Portinho, com a galera lá, também trabalhando, buscando recurso, buscando emenda parlamentar, que isso é uma coisa muito importante. Muitos vereadores nossos hoje não buscam a emenda parlamentar por falta de competência.
Então eu vejo você hoje com o senador da República e no Brejal, que a gente sabe que o interior é mais difícil de a gente ter acesso com esses caras maiores, porque os caras querem voto de cidade grande. O cara, se tu for pesar politicamente, não pessoalmente, as pessoas que são boas vão em qualquer lugar, mas politicamente, você vai numa cidade que vai te proporcionar ali 100 mil, 150 mil, 10 mil votos, você vai vir num lugar que você vai ter 30 votos. A grande parte dos nossos políticos não compactua com o interior. Hoje eu participo junto com o Renan Jordi, tá? Ele se tornou um amigo politicamente porque teve aqui no nosso município, trouxe emenda parlamentar para nossa PAI e falou, irmão, o que for de utilidade estadual e federal no teu município, conta comigo, a gente vai apoiar, a gente vai ajudar teu povo, tu vê o que o povo precisa, se estiver no meu alcance, usa meu gabinete, vamos brigar pelo povo. E assim, sem eu conhecer o cara. Ele falou, tu é um cara do bem que eu tô vendo que quer ajudar o povo, então conta comigo. E você vê isso no interior, cara, hoje eu fico muito satisfeito. Hoje a gente tem um estadual, a gente tem um senador, a gente tem a galera que está se unindo, preocupado com o interior também. Então isso assim traz um pouco mais de credibilidade para a gente, traz um pouco mais de confiança, até para a gente pensar depois, quando chegar próximas às eleições, vida pessoal, cada um tem os seus problemas. A vida profissional tem que ser julgada sempre. Então sempre ver o trabalho do cara. Tá, vamos ver se de fato eles exercem um bom trabalho. E isso hoje me dá uma satisfação muito grande, Marquinhos. E obrigado mesmo, de coração, por todo o trabalho que você tem feito. Você tem nos representado, nos ajudado, nos respondido. Quando eu mando uma mensagem na hora, você, o Bruno, todo mundo, pô, Igor, resolve aí. Tem a Taine também, quando preciso, mando mensagem, falo, tô precisando da atenção do nosso vereador aqui, ela responde, fica tranquilo que ele vai chegar, e isso é muito satisfatório, porque grande parte dos vereadores, depois que ganha a eleição, irmão, é difícil, é igual Papai Noel, você só vê no Natal, filho da puta, mas tá bom, irmão, e nós sabemos que é um trabalho exaustivo, porque você ouve coisas boas, uma grande parte do momento a gente ouve coisas ruins que às vezes a gente não tem culpa sobre aquilo, porque a pessoa já mentalizou a política ruim, já olha para você, já fala, ele é vereador é corrupto, vereador é do mal, e não quer abrir o coração para pessoas boas estarem participando da política. Como você faz, irmão, hoje para conciliar? Você é pai, você é marido, e a gente sabe que só ser marido já é difícil. Ser pai e marido já é complicado. Dona Juliana que não esteja me ouvindo. Não, vou fazer um convite da Dona Juliana qualquer hora ir lá no sítio conhecer também, que vai ser um prazer imenso conhecer minha esposa também. Mas nós sabemos que você manter hoje uma família, você tem hoje uma pessoa que você é responsável por ela, que é seu filho. A gente sabe que só tu manter a ordem e a disciplina dentro de uma casa, você gerar um caráter, você mostrar os princípios, depois o que ele vai fazer com a vida pessoal dele, o problema é dele. Mas nós temos que indicar o caminho e mostrar para ele o que é certo, o que é errado, a gente já sabe que é muito trabalhoso. Como é que você faz para conciliar a política? Como que a sua família, às vezes, em alguma opinião, às vezes algumas decisões que vão ser tomadas, a gente sabe que não tem ninguém melhor para nos ajudar do que a nossa família. Eu sei que você tem seus assessores, você tem todo o apoio possível, mas tem hora que você fica naquela dúvida imensa, mesmo conversando com a galera, eu acho que é melhor aqui, eu acho que você fala, porra, a ajuda da patroa, a ajuda da família é muito importante. Como é que você faz para conciliar isso tudo? Como é que acontece na sua família, irmão? A família é a base de tudo, né? É onde tudo começa. Família é um projeto de Deus na vida do ser humano, então assim, minha família me ajuda muito, né? Graças a Deus. E lá tem a diversidade, né? Tem um filho homem, né? Com 19 anos, fez dia 20 agora, né? Tenho a Helena, que tá com 10, e tem o Tomazinho, que tá com 7. Então, assim, eu sou de pai, é quase avô, entendeu? Então, assim, né? A loucura. Mas, assim, é muito difícil, porque eu sempre fui um cara muito presente, né? Eu vejo que no começo, a adaptação deles foi muito difícil, a minha própria esposa, né? Porque quando a gente é um cara muito presente em casa, muito família, e aí quando você está na política, você se ausenta muito, né? Tem dia que eu chego em casa meia-noite, 11 horas da noite, tem dia que chega mais tarde, então assim, a família sente. E no começo estava sendo muito difícil isso, eles assimilarem isso, né? Mas, né, com a graça de Deus, acho que assim, Deus vem honrando a cada dia, e eles vêm entendendo, né? O papel que o pai ou o esposo hoje representa na comunidade é um papel importante, né? A gente sabe que o papel de um político, né? É um papel que está lá, né, para representar uma comunidade, e comunidade tem problema toda hora, né? Não tem dia nem horário, né? Então, assim,
Mas assim, te falar que assim, no começo foi muito difícil, mas hoje, graças a Deus, eu tenho o apoio dos meus filhos, né, os pequenininhos, né, ele fez até me emocionar outro dia, né, ele brincou, pô, se pegar fogo no fio, meu pai que é responsável tem que ir, se a rua tá com lama, meu pai tem que ir, né? Então assim, você vê que ele já com 7 anos, ele já começa a assimilar, né, a vida, né, do político. E assim, a gente por ter essa noção de família, né, eu sempre falo isso, né, para meus amigos, quem é mais íntimo, você sabe disso, a gente entrou na política pela porta da frente, né, eu tenho que gerar valores para meus filhos, como sempre gerei, né, você conhece meu filho, você sabe da maneira que ele trata todo mundo, a gente vive numa comunidade menor, né, que é Posse, então assim, tenho certeza que todo mundo vê como é que meu filho é uma pessoa honrada, né, respeita a todos, então assim, é o legado que a gente vai deixando. Então na política, eu não posso sair da política manchado, porque assim, qual é o valor que eu vou deixar para meus filhos, né? Então assim, eu acho que isso me fortalece, isso faz com que, né, eu busque mais e mais coisas, agregar mais valores para o meu mandato. Então quando eu olho para minha família, olho para o meu mandato, eu sei o tamanho da responsabilidade que eu tenho, porque qualquer erro que um homem tem, vai refletir nos seus filhos. Sabe? Então, assim, eu tento errar, a gente vai errar em coisas bobas, mas erros que de repente vai mexer com a tua integridade, com a tua moral, isso jamais está fora de contexto. Então, assim, a família nesse momento vem me dar esse equilíbrio, sabe? Ela vem me mostrar qual é o verdadeiro valor de um homem, né? E naquele assunto que você falou, né? A pessoa do bem gerido na política, né? Quando as pessoas falam, pô, tu é do bem, pô, tu é um cara da igreja, tu é um cara isso, por que tu vai se meter em política? Política, precisa de pessoas do bem. Política precisa de pessoas honradas, precisa de pessoas que realmente se preocupam com o outro, né? Muitas das vezes a gente é cobrado por algo que a gente não consegue fazer. É diferente, porque eles não entendem o valor, né? A função do vereador, né? Mas não sabe a luta que você tem. Às vezes eu chego em casa, né, desarrumado, porque assim, o fracasso de às vezes não poder te atender um pedido teu, né? Um pedido, o Igor me pediu isso, eu não consegui atender, né? Me deixa muito triste tudo que vem acontecendo na cidade. Então, essas coisas que faz a gente realmente olhar e ver que a família é em primeiro lugar. A família é um projeto de Deus na minha vida, tenho isso, né, muito certo de tudo. Pela minha família, abriria a mão da política, né? Falo para você aqui, a política é muito importante para mim porque eu me realizo muito como político, me sinto muito realizado. Mas pela minha família também abriria a mão da política. Seria um fardo pesado, mas com certeza abriria. Mas assim, hoje eu não consigo estar na política sem estar olhando para minha família. Então acho que é isso também que é um pouco do sucesso do trabalho que a gente vem fazendo, né? Um ano assim, a gente tem crítica? É crítica de adversário, é crítica de pessoas que eram envolvidas na política, mas a gente tem muito mais resultados positivos do que negativos. Então é isso aí. Que bacana, Marquinhos, você falar da família, falar dos seus filhos. A gente até se emociona, porque eu também sou pai. E eu tive uma coisa... Vai se preparando, que se Deus quiser, um dia você está sentado também lá em São José, na cadeira de vereador, e vai se preparando, que a luta é grande, né? Então, assim, eu tenho certeza que isso vai acontecer e Deus vai te honrar com esse mandato que vai por vir. Se for da vontade da população e do pai, não tenha dúvida que eu vou brigar pelo nosso povo da melhor forma possível. Eu tive um acontecido com meu filho que me marcou muito, muito. Por quê, Marquinhos? Nós somos aquele tipo de pessoa que, quando um amigo precisa, a gente vai estar lá. Independente da situação, independente da circunstância, irmão, eu vou estar contigo. No amor, na dor, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. É quase um casamento. Eu acho que o cara que é parceiro tem que estar junto sempre. E eu sempre fiz isso. E às vezes meu filho não entendia. Às vezes eu saí de casa 11 horas da noite para socorrer um parceiro que o carro quebrou carregado descendo pro rio. Eu falei, filho, o pai tem que ir. Ô pai, mas tu vai sair 11 horas da noite, meia-noite? Filho, tem um amigo que está passando por uma dificuldade. O papai precisa ir lá ajudar. Você tem que entender o seguinte, o nosso propósito é ajudar as pessoas. Então, o papai tem que ir. E eu falei isso para ele no decorrer da vida, né? Alguns momentos. O que acontece? A gente sabe que não é sempre, mas acontece. A gente fez uma socialzinha lá em casa, foi quando eu tinha acabado de conhecer o Renan, deputado, ele estava lá, o deputado brincando com ele lá, falou, rapaz, para que teu pai quer se envolver com esse negócio de política? Para que ele quer entrar nessa política?
Aí ele olhou e falou, é para ajudar as pessoas. Aí ele virou e falou, mas pra que teu pai quer ajudar as pessoas? Ele falou, é isso que ele faz. Porra, quando ele falou, é isso que ele faz, cara. Eu falei, pai, obrigado. Tá? Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, eu não sei quanto tempo você vai permitir com que eu passe aqui, mas o tempo que eu tô passando aqui, eu tô vendo que tá sendo proveitoso. Eu tô vendo o resultado desse momento que eu tô passando, porque você ouvir o seu filho falar para você, o que você faz é cuidar das pessoas, você já entendeu que algo você ensinou pro seu filho. Pai, se o senhor precisar de mim aí em cima hoje, eu tô pronto. Mas se você me der uma oportunidade de eu ver esse moleque se tornar um homem, eu vou ser muito grato. É só o que eu peço ao pai hoje, tá? Que eu tenha a oportunidade de ver meu filho ter caráter suficiente para se tornar homem. O homem que eu tô falando não é até, perdoe o termo, duas bolas entre as pernas, não. O homem que eu tô falando é ele ter compromisso, ele ter respeito, ele ter honra e caráter, porque esses dois últimos estão se perdendo. As pessoas não têm mais honra, não têm mais caráter. Valores, né? Lealdade eu não vou nem falar sobre, porque o que tem lealdade, irmão, tu chama de irmão, pega no colo, carrega e leva pra casa. O cara que tem lealdade de você hoje são muito poucos. Porque grande parte das pessoas hoje se vendem a qualquer preço, irmão. Eles falam, tudo tem um preço na vida. Não, irmão. O teu trabalho tem um preço. Para mim, sair de casa 2 horas da manhã para trabalhar tem um preço. Eu saio. Eu trabalho dia e noite, eu viro 3 noites se for preciso, até o corpo aguentar. Depois eu tenho que descansar. Mas tem um preço para isso. Agora, os meus valores, os meus ideais, esses não têm preço, irmão. Isso não tem. Você pode me oferecer a fortuna que você quiser. Para mudar minha vida, eu vou trocar de país, vou mudar. Não, tio. Eu não vou manchar minha família nunca, irmão. Nunca. Se alguém fizer uma covardia para respingar na minha família, não tenha dúvida que eu vou brigar com toda a força que eu tiver para mostrar o meu caráter a essa pessoa. Você não tenha dúvida, irmão. Estou pronto para morrer pela minha família, irmão. E não vou andar para trás, eu não vou negar, eu não vou cessar de forma nenhuma essa batalha, irmão. Contra isso não tem argumento, não tem valor, não tem nada, irmão. Nós estamos juntos. Marquinho, mas vamos voltar para sua vida política, a minha vai ficar para outro dia. A gente já falei muito da minha vida. Irmão, eu sei que todo político, ele tem as bandeiras, como eu tenho as minhas, tá? Você vai brigar por vários fatores, até porque você representa toda a população, você não representa somente aqueles que votaram em você, você representa toda a cidade de Petrópolis, porque muita gente fala, ele é do distrito da Posse. Não. Ali você conhece um pouco mais os problemas, então tem... Um reduto, né? Exatamente. Mas, na verdade, a gente representa toda a cidade. Representa todo o povo pretopolitano, né? Então você representa todo o povo de Petrópolis, porém, aonde você conhece um pouco mais das dificuldades, fica mais fácil de brigar. É por isso que a gente briga geralmente um pouco mais, porque tem... Inserido no problema. Exatamente. Ali você está dentro do problema. Irmão, hoje, qual é o maior problema que você vê na política, tá? O seu maior trabalho que você vê e fala... Eu quero tentar resolver isso aqui, mesmo que se amanhã eu não esteja na política ou se eu ficar 30 anos na política, esse problema é um problema que eu vou brigar com todas as forças para tentar resolver ele. Cara, você agora me pegou, hein? Porque são tantos projetos que a gente pensa em estar agregando, né, na nossa comunidade, mas eu vejo assim, eu acho que o primeiro é a gente conseguir, né, acertar, né, essa parte da educação, que eu acho que é fundamental, né, para qualquer ser humano, né, seja político, seja um engenheiro, seja um empresário, seja o que for, né, a educação acho que a gente tem que tentar acertar melhor. A gente vê a falta de hoje de creche nas nossas comunidades. A gente tem 2 creches na Posse, né, então a gente vê que muitas pessoas que de fato sai para o trabalho, às vezes não tem onde deixar o filho, às vezes troca dinheiro, né? Trabalha e paga uma pessoa para ficar, e na verdade a renda é muito, muito curta. A gente vê que a faculdade está um pouco distante ainda daqui, apesar de ter melhorado muita coisa mesmo, né? Acho que a educação, mas acho que o carro-chefe seria a saúde, né? Acho que a saúde hoje, não só, né, no município de Petrópolis, mas aí acho que no país, né? A gente vê a dificuldade que a gente está tendo, né? Falta de insumos, a gente vê a falta de entrega do governo federal também
com as farmácias populares. A gente vê um monte de problema chegando e as pessoas não tendo aonde recorrer. Então, assim, hoje eu acho que assim, se a gente conseguir hoje, né, acertar a saúde e a educação, a gente vai dar passos muito fortes, né, para uma política mais justa para todos. E eu vejo assim, né, hoje, assim, você mesmo daqui de São José, né, o pessoal de Areal, o pessoal antigamente da Posse passava mal e ia para Areal. Hoje é o contrário, hoje o pessoal sai de Areal para ir para Posse, o pessoal sai daqui para ir para Posse. Então, assim, Posse já chegou num patamar, passar o PH que foi para Posse, muito bom, né? Ela pode ser de excelência, mas para ser de excelência tem muita coisa para acertar, né? Então, assim, o nosso mandato é voltado mais para esse. Mas voltando para a política de um modo geral, né, o meu sonho hoje é ver a pessoa poder chegar em casa, o ir e vir, né? Chegar em casa hoje tem o asfalto digno. Se a gente vê lá o pessoal que é produtor igual você, que vai para o Brejal, tem dia que o cara tem que ficar baldeando carga de um lado para o outro, porque na verdade não tem estrada, o cara não tem o direito de ir e vir. Então, assim, são várias pautas dentro desse contexto que às vezes assim, a gente até se perde, porque assim, você entra com o pensamento de voltar, fazer um trabalho voltado, né, mais restrito para essa parte, que seria uma parte mais justa, mais social para as pessoas, mas também você tem essa parte que eu acho que hoje o ser humano, sem saúde, sem educação, o cara não é nada, irmão, né? Então, assim, são várias situações que eu vejo, o Igor, que assim, movimentam o meu mandato. A gente tem equipes dentro do gabinete, né? Eu tenho o Diogo Lucas, que é o coordenador, tenho o pastor Marlan, que é meu chefe de gabinete, tenho o Bruno, que é meu assessor especial, tenho o Felipe Fontarrinha, tenho a Fabrícia, tenho a Taine, tenho o Igor. Então, assim, tem essa turma toda trabalhando direto, a gente trabalha muito. Então, assim, nosso mandato, ele vem fazendo um trabalho de importância dentro da cidade, e principalmente dentro do nosso distrito, que você falou que é um reduto, né? Que a gente vê que hoje Petrópolis, a gente tem o Sítio Carneiro hoje que não está atendendo com excelência, né? A gente tem um hospital que não atende com excelência. Então, assim, a gente está trabalhando, está tentando ver a maneira para poder atender a população com excelência. Então, assim, a educação e a saúde é o carro-chefe, sabe? A gente vem trilhando, vem traçando metas, vem conversando com o secretário que era o antigo Cruzic, e agora com a Luísa, que é do meu partido, os dois eram do meu partido, né? Um ficou como suplente, o outro estava com mandato, saiu para poder assumir essa pasta de secretário. Então, assim, a gente está tentando traçar metas para poder melhorar essas duas pautas que é importante no meu modo de entender, né, hoje a nossa cidade de Petrópolis. Pô, que bacana, Marquinhos. Eu vou falar para ti que nós sabemos que existe muito mais coisas na política, mas as 3 pautas que você utilizou aqui, ao meu ver, ao meu pensar, eu acho que são as pautas mais importantes. Primeiro, sem uma via pública, o cidadão de bem, infelizmente, ele tem alguns problemas na vida que nós sabemos. Primeiro, o cara que rala muito para comprar um carrinho, na rua toda esburacada, às vezes ele não consegue manter a manutenção do carro, tá? Porque você tem uma via pública, eu te falo isso, vamos falar um pouquinho fora da nossa casinha, vamos falar fora do nosso país. Tem vários países que você não precisa ter um carro de luxo, porque você tem umas vias impecáveis. Então, o que um carro de 30 mil te proporciona de conforto, um carro de 100 mil faz a mesma coisa. Hoje a gente busca um carro um pouquinho melhor porque a gente não tem rua para andar. Mas isso te gera uma despesa muito maior. Então, nem todos... A galera, às vezes, junta um dinheirinho ali e fala, vou comprar meu primeiro carrinho. Ele compra um carrinho, mas ele não sabe onde ele mora. Então, a despesa dele vai ser muito maior com manutenção, com tudo mais. A saúde, ela é algo que todos nós necessitamos. Principalmente os idosos, que a gente sabe que, às vezes, necessitam um pouco mais. Mas não sabe, todo mundo. É um acidente que você, às vezes, sofre. Ninguém está esperando, né? E nós sabemos que o SUS era para ser o melhor sistema de saúde do país, porque a base do SUS ela é incrível, era para ser muito melhor do que um hospital particular, mas infelizmente o recurso não chega como deveria. Essa é a nossa realidade e nós sabemos muito bem disso, é porque falta recurso para a saúde, tá? A educação, irmão, sem ela a gente não vai conseguir nunca construir um país melhor, porque hoje, politicamente te falando, tá? Eles vedam a educação porque quanto mais ignorante o povo, mais fácil de ser manipulado.
É muito mais fácil. Quando a pessoa começa a adquirir o conhecimento, ele começa a argumentar. Ele começa a querer discutir. Não é discussão de briga, mas ele começa a querer entender o cenário. Por que está funcionando dessa forma, se poderia funcionar dessa forma que seria um pouco melhor. E isso é um grande receio de grandes políticos nossos, porque tem medo de ser contrariado. E o povo está aqui para ser ouvido. O dinheiro que mantém os políticos no poder é do povo. Então o povo precisa que esse dinheiro seja de fato representado, seja de fato apresentado. A prestação de conta tem que ser feita ao povo. O povo tem que entender para onde está indo o dinheiro deles. Tá? E infelizmente não tem sido feito. Então eu fico muito feliz de ouvir as suas pautas. Tá? Por mais de te conhecer, mas ouvir você, porque a gente nunca conversou sobre isso. A nossa conversa, irmão, estamos com um problema, vamos resolver ele aqui. Mas hoje, de entender um pouco mais de você, eu fico muito feliz, fico muito grato mesmo, tá, Marquinhos? Infelizmente, tudo que é bom também chega um momento que dura, e estamos chegando ao final do nosso podcast, mas eu queria te pedir um favor. Dê um conselho para as pessoas de bem que querem participar da política, mas às vezes tem receio, tem medo, o que vão encontrar pela frente. Dê um conselho bacana para as pessoas, para que a gente consiga incentivar outras pessoas boas a estarem do nosso lado, para poder representar o povo, irmão. Eu acho que o maior conselho é acreditar sempre, né? Acreditar que podemos fazer a diferença. Acho que tudo que vem contrário a isso é para desmotivar. Então, assim, acredite sempre. Eu acho que o importante da política, das pessoas de bem, é de fato estar inserido na política, né, que você falou. Acho que o que eu poderia falar para eles é assim: a política precisa de pessoas igual você, que às vezes está com medo de vir, porque você tem uma família, você tem uma religião, você tem uma crença, você acredita que as coisas poderiam de fato mudar, mas não muda. E aí é aquilo, né? As pessoas do mal, as pessoas que de fato estão ali por outras conveniências, por outros motivos, acabam sobressaindo, porque na verdade a própria pessoa que é do bem não acredita nela mesma, né? E as pessoas que eram para motivar essas pessoas, que é a família, que é o reduto onde ela mora, onde ela convive, que as pessoas conhecem. Por quem não conhece o Igor aqui? Né? Todo mundo conhece o Igor. Então você é nascido e criado aqui nessa comunidade, né? Então assim, todo mundo sabe quem é o Igor, qual é o teu caráter, qual é a tua bandeira, né? O que você representa. Então assim, eu acho que o legado que eu deixo é até para as pessoas que conhecem as pessoas que querem de fato estar inserido na política, é saber apoiar, saber acreditar e valorizar. Enquanto tiver pessoas de bem querendo entrar na política, pessoas das pessoas que estão ao lado deles que tem que fortalecer. Então fica esse recado aí, não só para quem quer vir, mas para quem tem um amigo, um parente que realmente quer se inserir na política. Maravilha, maravilha. E fica aí o recado do nosso amigo Marquinho, nosso vereador de Petrópolis. Galera, você que tem uma pessoa que sempre representou outras pessoas, que você conhece a índole, que sabe que é uma pessoa do bem, que vai fazer o bem para a sua comunidade, indica ela. Ou se você quer participar também, vamos começar a entender que nós precisamos de pessoas boas para poder eliminar as pessoas ruins na política, porque enquanto as pessoas boas não participarem, as pessoas ruins vão continuar tomando conta. Então toma essa iniciativa. Ou se você conhece um cara, fala, pô, esse cara aí vem a candidato, mas é um cara do bem, um cara esforçado, um cara que vale a pena, apoie ele. Pare com esse negócio de R$100, de R$50, de um saco de cimento por causa de um voto, porque é por causa desses R$100 que está sucumbindo o nosso país. Nós precisamos, de fato, mudar isso. E só depende de você para que isso aconteça, hein? E família, já estamos chegando basicamente no fim do nosso podcast. Marquinho, lembrando aqui o seguinte, às vezes a galera aí conheceu o Marquinho, mas não sabe de fato quem é o Marquinho, quer conhecer um pouco mais o Marquinho, deixa as suas redes sociais aqui pra galera, pode falar aí, a gente vai botar na descrição do link aí, para que possam te seguir, possam acompanhar um pouco mais do seu trabalho, principalmente a galera de Petrópolis que nos assiste aí, para saber um pouco mais quem é o Marquinho. Querem cobrar o Marquinho, cobre o Marquinho. Se não conseguiu cobrar o Marquinho, vem no Voz na Cidade e fala, Igor, o Marquinho tá precisando dar um pulo aqui, que a gente vai cobrar o Marquinho por vocês, hein? Então, Igor, aí é @VMarquinhosAlmeida.
Maravilha, maravilha. Vai estar na descrição aí do nosso link, tá, galera? Pode seguir o Marquinhos aí, que vale muito a pena vocês verem, de fato, um vereador que está empenhado e preocupado com o seu município. Marquinhos, e já falando sobre um pouco mais sobre o seu trabalho, você tinha falado que 3, 4 meses, às vezes, é muito curto, né, de fato, para a gente apresentar algum trabalho, mas um ano de política. O que você fala um pouquinho sobre o seu trabalho, o que você apresenta para a gente de trabalho feito hoje, mestre? Então, o trabalho é um trabalho grande, né? Então, assim, se eu não me engano, eu trouxe até aqui, né? Impresso aqui, está com o meu assessor. Vou pegar com ele aqui. Que maravilha. Enquanto tá fácil, aí melhor ainda. Então, então, assim, está em número aqui, né? O mandato em números, né? A gente tem mais de 1.300 ofícios, tá? Tem 950 indicações simples, 700 projetos de lei. 770 projetos de lei, 20 indicações legislativas, 10 emendas impositivas. São mais de 500 fiscalizações, como essa que a gente vai fazer com você aqui, tá? Mais de 500 ações com a CONDEP Regional da Posse, intervenções aí feitas aí. Mais de 70 ações da SSOP, Iluminação Pública também, um pedido seu aqui também. 10 ações da CONDEP na poda de árvore e supressão. E 10 gabinetes itinerantes nas comunidades. Então é isso um pouco do nosso mandato. Um ano de mandato, mas um ano muito trabalhado, o gabinete vem trabalhando sério, né? Fica o convite, né? Quem quiser acompanhar lá, vai saber onde o gabinete está. Isso eu falo para a população petropolitana. Foi um ano de muita luta, de muita determinação, de muita garra, né? Sei que a entrega, de repente, poderia ter sido maior, mas a gente depende muito do executivo. Então, assim, mas a parte do vereador está sendo feita, está em números, está registrado, né? Quem quiser acompanhar, né? Então, está lá o meu @vmarquinhosalmeida. Maravilha, maravilha, Marquinhos. E mais uma vez a gente é grato, e você trazer hoje aqui, de fato, os fatos, porque contra fatos isso aí não tem argumento nenhum para você que quer de fato conhecer um pouco mais o Marquinhos. Ele já deixou aberto o gabinete dele, tá? Você acompanhando nas redes sociais vai saber o gabinete itinerante, aonde vai estar, pode ir lá. Você que o gabinete estiver na sua comunidade, leve os problemas da sua comunidade, porque infelizmente tem muita gente que julga o vereador. O vereador nunca resolveu isso, nunca fez aquilo, mas você nunca teve a oportunidade, às vezes, vamos falar dessa forma, não vou falar que você nunca teve a vontade, tá, de levar até o vereador o problema do seu município. Porque às vezes você tem um problema no bairro que o teu vereador nunca teve acesso. Você quer que ele resolva, mas não quer que ele saiba do problema. Aí se torna um pouco mais difícil. E lembrando o seguinte, o vereador, ele é um representante seu. Ele vai brigar por você. Ele vai te dar voz dentro da Câmara. Ele não vai resolver o seu problema. Esse problema quem vai resolver é o Poder Executivo. É o prefeito junto com os secretários. O secretário de obra, se for da saúde, secretário de saúde, se for da agricultura, secretário de agricultura. Então você tem que ter essa mentalidade. O vereador te representa. Ele fala o que você gostaria de falar diretamente para o prefeito, porque ele tem uma voz ali dentro da Câmara. Ele só está representando a sua voz. Nada mais. E brigando por você. Então tenha um bom senso. Não foi resolvido no momento que você gostaria. Senta com o vereador, conversa de novo, vê em que passo está, porque às vezes ele vai estar protocolado o seu pedido, vai te apresentar, vai te mostrar, falar, tá aqui protocolado, tô brigando por vocês. Nem tudo é no momento que a gente gostaria. Nossa vida não é no momento de Deus, é quando o pai quer. Tu imagina a prefeitura, que a gente sabe que o Poder Executivo quase não anda. Então é um pouco mais complexo. Então, galera, entenda um pouco mais, busquem um pouco mais de conhecimento sobre os vereadores que estão hoje exercendo o poder em seu município, para ver se de fato merecem estar ali dentro, e os que merecem estar ali dentro briguem junto com eles, porque eles estão ali brigando por vocês, tá? Família, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Você que nos assistiu até aqui, você que nos acompanha sempre, nunca se esqueçam daqueles 3 Czinhos. Curta, comenta, compartilhe para que a gente possa trazer outras pessoas, assim como o Marquinhos, aqui no nosso podcast, no Voz na Cidade, para que a gente possa instruir um pouco mais a população, que a gente possa dar um pouco mais de voz à população, até porque foi para isso que o nosso podcast foi criado. E agradeço profundamente ao carinho de todos vocês, família. Estamos chegando ao final. Marquinhos, muito obrigado. Foi um prazer imenso poder te receber aqui, tá? Eu que fico grato pela oportunidade. Acho que
que essa iniciativa sua, né, de estarmos aqui presentes no Voz na cidade, acho que a comunidade de São José sai muito à frente de muitas aqui ao redor, né? Fico muito feliz em poder, né, estar aqui contigo, que é um amigo, né, que é um político também, né? Te considero um político porque você faz política todos os dias da sua vida. Então, assim, eu que fico grato. Acho que isso aí vem enriquecer um pouquinho também o meu mandato, né, o meu posicionamento. As pessoas também tentar entender, né, como que funciona a política também. Então, a todos que estão nos ouvindo aqui, fica a minha gratidão, né, a todos vocês. Um feliz 2025, né? E 26, né? Finalzinho de 2026. Acho que é um ano próspero, onde a gente pode poder, de repente, trabalhar e entregar muito mais. Tá bom? É isso aí. Estamos contando com isso, meu irmão. Então é isso aí, família. Até o próximo episódio. Contamos com vocês. Obrigado por nos acompanharem até aqui. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, hein?